Bom, pessoal, vamos iniciar a nossa reunião hoje, a nossa live. Muito prazer. Eu sou o Eduardo, recém-contratado aí na Petlend, faz 40 dias que eu estou no grupo. E hoje vim aqui para apresentar um pouquinho e falar um pouquinho de algumas das próximas estratégias, falar um pouquinho das novidades que vem acontecendo e falar também do que a gente colocou como assunto lá na pauta da reunião, que é a questão do Giver, né? Que é uma ferramenta que a gente já fez um teste aí, um piloto durante 6 meses, e como ela vai, como nós vamos continuar aí com ela, além de outras ferramentas que a gente tem implantado. Então eu vou começar, depois no final a gente pode estar abrindo aí para dúvidas, para a gente bater no papo, não tem problema, tá, pessoal? Então, hoje, bom, para me apresentar, igual eu falei, meu nome é Eduardo, vem com o desafio aí de fazer com que a área de marketing se aproxime mais aí da rede, dos franqueados, que a gente consiga fazer com que o nosso trabalho se destaque mais, gere mais resultado para o franqueado, para a franqueadora, para o grupo como um todo. E para mim é um grande prazer estar trabalhando numa rede como a Petlend. E eu já tenho experiência de ter trabalhado em outras franquias também, do mercado, eu trabalho na área de marketing tem bastante tempo. Pessoal que estiver entrando, vou pedir para deixar no mute aí, como a gente está gravando, tá? Para ficar mais fácil. E o grande desafio, como eu falei, é a gente gerar mais valor para a marca, gerar mais demanda, e buscar resultados, mostrar um trabalho de integração entre as áreas, tanto de operação quanto comercial e marketing. A gente vai estar trabalhando muito junto, os líderes de uma maneira como um todo. A gente tem feito um trabalho bastante forte e unido para levar o melhor trabalho, o melhor resultado para vocês. Então, o marketing está passando por essa reestruturação. Hoje nós estamos com 5 pessoas. Segunda-feira começa já uma outra pessoa no time, para fortalecer aí esse laço junto com o franqueado e buscar esses resultados que a gente está falando. Alguns de vocês eu já tive a oportunidade de conhecer, outros ainda não. A maioria ainda não tive a oportunidade, ainda tem pouco tempo, mas acredito que a gente vai conseguir ter bastante contato aí durante esse tempo. Passar o slide. Bom, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho sobre esse novo cliente, esse novo normal. A gente está ouvindo muito isso, né? Esse novo normal. A gente, na verdade, poucas pessoas sabem como vai ser, o que vai acontecer de fato, porque as mudanças elas acontecem a cada dia. Você dorme de um jeito, no outro dia já tem uma situação diferente. Então a gente antecipou. Os especialistas estão falando que nós aceleramos aí numa curva de tecnologia, de inovação, o que estava programado para muito tempo, a gente acabou antecipando isso para 3 meses. Uns falam 5 anos, 10 anos, que se encurtou em 3 meses, eu já acho um pouco exagero. Eu acho que a gente conseguiu sim acelerar muita coisa já estava acontecendo, mas o mais difícil é fazer com que o hábito mude, né? Com que as pessoas comecem a aceitar a tecnologia, o novo comportamento. É engraçado, né? Eu estava numa reunião antes de começar a live, então eu estava programando o horário, porque na minha cabeça eu estava aqui, eu preciso tomar banho porque eu tenho uma reunião, eu preciso me arrumar, então eu tenho... E aí, depois que eu saí do banho, que eu olhei o horário, 7h10, eu peguei e falei assim, cara, a reunião é online. Se eu colocar uma roupa aqui por cima, vai ficar tudo ok, né? Mas assim, os nossos hábitos a gente está reaprendendo, né? Mas eu tomei banho, tá, gente? Tá tudo tranquilo, até passei perfume para garantir, para não ter nenhum problema. Mas a gente está se habituando com esse novo normal. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente está vendo muita mudança, muita coisa acontecendo. Não sei como que vai ser os restaurantes. Será que nós vamos ter que começar a ir para restaurante desse jeito mesmo, como já está acontecendo?
No escritório, nós estamos trabalhando de máscaras, com distanciamento. A gente vai no supermercado de uma maneira diferente. Curtir a praia com barreiras. Quem mora no litoral, acho que tem mais propriedade para falar. Então, são mudanças que estão acontecendo que reflete diretamente no mercado, né? Reflete diretamente em como a gente vende, em como nós compramos. Eu costumo falar que a gente adora comprar, né? Toda pessoa é apaixonada em comprar, mas a gente não gosta de que as pessoas vendam. É o cara novo do marketing. É muito comum. A gente não gosta, a gente tem esse hábito. Quando alguém quer te vender alguma coisa, você fica, não. Mas a gente adora comprar. Nós vivemos de compra. Todo mundo ficou desesperado nesse período de quarentena, que o comércio estava fechado, muitos lugares aí impactando a questão muitos setores da economia sendo impactados. E a gente louco para comprar. Então, tanto que os shoppings, onde começou a abrir, os shoppings fizeram filas, né, para o comércio, para poder comprar. A aceleração de compra digital foi gigantesca. Todo mundo começou a aprender a comprar pela internet. Pessoas que não tinham hábito de comprar começaram a comprar também pela internet, confiar mais. Enfim, novos hábitos. A gente está aprendendo aí novamente com a dor, né? E o que é ruim. E muita coisa já estava até disponível, a gente estava aprendendo com a dor. Mas, infelizmente, aconteceu isso. E aí, como as pessoas estão conhecendo as lojas? Então, assim, é importante eu vou ser bem... Vocês vão ver que a ideia é ser bem direto, não é ficar rodeando nem nada. A gente quer mostrar um pouquinho, ver... Nós estamos falando de estratégia, então nós estamos falando de uma rede com mais de 100 lojas, um projeto muito sério. Então, assim, como que as pessoas estão conhecendo lojas? Como as pessoas estão se comportando, né? E aí eu tenho alguns dados do EBIT. O EBIT é um instituto muito sério que faz análise de comportamento de compra dentro do meio, principalmente agora por conta do meio digital. Acho que muitos de vocês devem conhecer. E aí eu peguei alguns dados para a gente poder entender como que os clientes nos conhecem, né? Esse aqui é um template que eu fiz um recorte aqui para mostrar para vocês sobre os setores. Como que você chegou nessa loja? Né? Por segmentação. E aqui está percentual de pedido, tá? Então, você tem o automotivo, autosserviço, pet shop, farma, informática, casa e decoração, enfim, todos os setores estão aqui. E percebam como é diferente o comportamento do setor, né? Das pessoas e em relação aos setores. O nosso pet shop, né? O nosso setor. Então, você vê que como é forte, as pessoas encontram as nossas lojas através do site de busca. Olha como é forte isso. Se você comparar, por exemplo, com bebida, olha como é diferente. Então, você já não tem tanta relevância a busca, como tem a relevância o pet shop. E aqui, não vou entrar nem ainda nesse segundo, mas nesse terceiro quadrante, que são o quê? Digitando o nome da loja. Olha como isso é relevante somado ao site de busca para o nosso setor, né? E, claro, sem contar essa outra camada, recomendação, ou seja, as pessoas chegam até o nosso setor muito por recomendação, e a rede social também tem a sua representatividade. A gente começa a comparar um pouquinho, por exemplo, como casa e decoração. Olha como casa e decoração, a parte de rede social, ela tem uma relevância muito significativa em relação aos demais, né? Até a parte de roupas e acessórios também existe, é bem semelhante, né? Então, falando do nosso setor, aqui a gente já começa a entender um pouquinho. As pessoas estão ali em busca de pet shop muito através do nosso site de busca, através de um Google, um Bing, né? São ferramentas que você tem, Bing, né? Você tem ferramentas de busca, digitando o nome da loja, as redes sociais, buscando essas recomendações. Então, são gatilhos, né, que a gente percebe como eles nos encontram. E depois da pandemia, né, então eles começaram a fazer essas análises e começaram a entender
entender o comportamento desse cliente, o que estava acontecendo, né? O que refletiu. E o Ebit fez um estudo, e aqui eu vou colocar algumas conclusões que ele fez, depois o estudo completo está disponível no site, que eu passei, é o Web Shopper, está até aqui no canto, deixei, aqui tem uma versão free. E ele faz as seguintes considerações. Vou passar aqui. A importância do investimento em logística. Esse é o primeiro ponto que o estudo fala. Ele fala o seguinte: descentralizar os centros de distribuição. Por quê? Porque o cliente quer mais rapidez, ele quer agilidade. Ele quer comprar um produto e ele quer que esse produto chegue rápido, né? Armazenamento de perecíveis, utilizar as lojas físicas para atender o e-commerce, né? O Store Pickup, que ou seja, você usa a loja física como ponto para entrega ou para um delivery ou para o cara retirar na loja. Então, como esse novo consumidor, esse pós-Covid, né, que a gente está falando, ele está refletindo de uma maneira muito grande no varejo, principalmente, né? Prepare-se para um novo cenário competitivo, as lojas offline tornando-se online, aplicativos de entrega ganhando força e capilaridade, investimentos em plataformas para gerar melhor experiência e compra de loja, novo cenário. Muito disso já estava acontecendo, a gente já estava vendo aí lojas que você entra na loja física e você já tem uma conexão com a loja virtual. Isso já estava acontecendo, né? A gente enxerga isso em vários setores. A própria Petlane já tinha um projeto e aí ela está acelerando o projeto. Importante é que o seguinte, o cliente ele determina, né? Ele está determinando como ele quer ser atendido, como ele quer comprar. Depois, para reforçar os benefícios, né, de vantagem através das redes sociais, porque a rede social é o outro ponto principal ali que o consumidor tá atento. Por quê? O consumidor está com mais experiência online. O que está acontecendo? Ele ficou 120 dias em casa, ele aprendeu como que a internet está funcionando. Ele aprendeu como que a rede social funciona. A gente está chamando de a experiência de quarentena, ou seja, o distanciamento digital, que ele era de um jeito, agora ele é uma aproximação digital. No ano passado, eu fiz uma matéria, participei de uma matéria para um veículo de comunicação falando de possíveis redes sociais do futuro e eu falava muito do TikTok. Falei, fiquem atentos que esse TikTok você vai bombar e não só num público, né? Num público de classe jovem. Ele vai pegar outro público porque ele é uma ferramenta de interatividade muito forte, ele gera um engajamento. O que aconteceu na quarentena? O TikTok explodiu, virou a terceira rede social nos meios, já está rolando lives via TikTok, as pessoas, e assim, não tem mais idades, o que o TikTok antes era de um público jovem, né, infantil, jovem, hoje ele já está num público adulto. O Instagram também teve um crescimento altíssimo em número de downloads, que a gente fala. Então, ele aumentou o número de pessoas e usuários que entram nas redes sociais. Facebook. O próprio Facebook, por incrível que pareça, a gente fez agora recentemente uma pesquisa para o programa de embaixadores, que vocês devem ter visto alguma coisa, eu vou entrar depois ainda nesse assunto. E ele ainda é a segunda principal rede social das pessoas. Então, as pessoas estão começando a conhecer mais ainda sobre internet, sobre rede social, sobre aproximação digital. Então, aquela coisa de distanciamento digital, a quarentena deu uma encurtada. Deixa eu passar aqui. Então, nós estamos falando de um consumidor um pouquinho diferente. Por que ele agora ele está mudando? Ah, mas isso já existia antes, tá? Mas agora ele tem experiência. Agora ele aprendeu um pouco mais. Então, ele começa a ficar um pouco mais interativo e a gente precisa se atualizar de uma maneira ampla. E quando eu falo isso, eu falo nós como um todo, né? Todo o grupo. Tem mais gente querendo entrar aqui na sala, deixa eu admitir. Então, o que o cliente é? Ele está em diversos canais. Ele é on e ele é off. Né? Quem aqui não entra numa loja para comprar alguma coisa e consulta preço na internet? Hoje isso já é normal acontecer.
ele determina como ele quer comprar. É ele que escolhe. Não são mais os negócios que são omnichannel. A gente falava muito disso, né? Porque a sua loja precisa ser omnichannel. As pessoas são omnichannel, elas são mobiles, elas se movimentam. Mesmo com o isolamento, agora elas ainda se movimentam. Então, assim, ele determina onde ele quer comprar. Ele considera opinião de amigos, de estranhos. Por quê? Porque, deixa eu admitir, então, ele consulta o quê? O seu círculo social. Então, quando ele vai comprar alguma coisa, ele escolhe onde ele quer comprar, como ele quer comprar, e ele considera a opinião dos seus amigos. Ele pergunta, ele consulta a rede social, né? Então, você tem aí um comportamento diferente, que ele começa a ser um pouco mais crítico. Vou pedir só para quem tiver o microfone, dá um off aí. Pronto, já achei. Ele quer saber feedback de outros usuários. Por quê? Porque ele analisa as avaliações. Eu tenho certeza aqui que as pessoas fez antes, agora está sendo mais intensificado. Mas o que a gente fazia antes? Vai num restaurante, olha as avaliações. Quando a gente vai comprar no iFood, quando a gente vai comprar no Uber Eats, no James, em qualquer plataforma de delivery, você olha lá nas avaliações, se o cara é 1 estrela, 3 estrelas, 4, a gente lê as opiniões. E se o cara tem uma experiência ruim, você já começa a falar assim, opa, peraí, não sei se eu quero esse cara comigo, não sei se eu quero comprar desse cliente. Então, por quê? Porque ele quer viver a compra. Ele quer ter experiências, tanto online quanto offline. Esses dias eu pedi comida num aplicativo e estava demorando muito. Estava demorando muito para chegar, já tinha atrasado e aí a pessoa ligou. Eu primeiro tive uma frustração, né? Porque demorou muito para chegar, então você acaba ficando irritado, ainda mais com comida, né? E chegou, depois de 1 hora, não teve. Eu liguei, a pessoa falou, não, mas ele já está aí. Houve até uma discussão. Eu tive uma experiência tão ruim, mesmo tanto online quanto offline, porque eu não tinha respostas no aplicativo, as pessoas não me davam informação, não sabia onde estava o meu pedido, e de repente o cara chega ainda com o pedido frio. O que acontece? Eu tive uma experiência ruim, e aí eu começo a ranquear esse cara. Ou seja, esse cara já não faz parte mais do meu círculo de indicação. Eu não indico o produto dele mais. Então, se eu tiver, compra, não compra desse cara não, que esse cara é frio, isso aí vai te dar trabalho. Então, ele começa a ter preferências. E aí, o que acontece? Acontece que a gente vive... Estava até comentando essa semana, estava dando treinamento para as meninas de uma loja, estava falando que a gente se conecta com semelhantes, que é o que a gente chama de algoritmo. Porque o algoritmo faz com que a gente se conecte. Então, normalmente, toda vez quando você começa a dar like, a colocar hashtags iguais, todas as redes sociais começam a te gerar um círculo onde ele nos une. Então, a gente se conecta com pessoas semelhantes. É muito comum a gente acontecer isso. E a rede social faz isso. Ela conecta através desses algoritmos, através de tudo que você curte. Inclusive, muitas pessoas não sabem, né? Até a gente chama de rolling stop, quando você está rolando um aplicativo, um Facebook, um Instagram no celular, e aí você começa a passar, quando você para, a gente consegue identificar ali, tem um algoritmo falando, que a gente interpreta que você parou de rolar, o feed. E isso também é calculado dentro de um sistema de algoritmo. Claro que cada rede social, cada veículo ali tem uma construção por trás matemática ali do algoritmo para chegar num objetivo, tá? Então, não significa que o Instagram hoje tem o mesmo algoritmo, por exemplo, do TikTok, que é o mesmo algoritmo do YouTube, cada um tem a sua forma, né? Que o LinkedIn, enfim. Mas o que acontece? O novo consumidor, ele determina, então ele escolhe, eu vou na loja e eu quero comprar o produto, mas eu quero que você me entregue na minha casa. Hoje é o cross, né? Ele faz isso. Ou o contrário, eu vou comprar aqui no site e eu vou ir na tua loja buscar. A Magazine Luiza foi pioneiro, né? Ele é pioneiro nesse sistema. Há muitos anos atrás eles já criaram esse formato. E hoje a gente conhece a história da empresa.
Enfim, como acompanhar esse novo consumidor, né? O que a gente pode, o que a gente pode fazer? Muita coisa, a Petland já, quando eu entrei, eu comecei a ver, eu falei, putz, mas nós estamos meio preparados para essa onda, isso tudo que está acontecendo, essa evolução, né? Precisa fortalecer, precisa ganhar corpo para ganhar evidência, né? Então a gente fala basicamente do quê? Quando eu falo de acompanhar, eu preciso de relacionamento. Quando eu falo de relacionamento, eu estou falando de um bom CRM, eu estou falando de um CRM bem alimentado, porque não adianta, não basta eu ter um CRM se eu não alimentar o CRM. E quando eu falo de alimentar, eu falo de alimentar da maneira correta, né? Alimentar colocando todos os dados, toda a informação. Por quê? Porque senão vai dar problema na hora de você estabelecer uma comunicação com essa pessoa. Né? Às vezes, tanto no site, na hora do caixa, o cara vai preencher o dado, coloca o nome da pessoa e coloca o e-mail errado, ou não coloca e-mail, coloca só o telefone. Você perde ali a oportunidade de fazer um trabalho com a pessoa no futuro, porque isso vai tirar resultado. E eu vou te mostrar que gera resultado, porque a gente fez um piloto aqui durante esses 6 meses e a gente sabe que gera resultado. Né? Você estabelece relacionamento através dos canais, através das redes sociais, e aqui você, com certeza, óbvio, você vai ter os likes, o coraçãozinho significa muito mais o engajamento, né? Como ele engaja com a tua marca ou como ele não engaja. Então, o relacionamento é a base para a gente conseguir, por exemplo, chegar até esse novo consumidor, esse novo comportamento do cliente, né? Agora, CRM a gente tem, rede social a gente tem, então a gente consegue trabalhar ali de alguma forma eficiente se a gente tiver uma disciplina, uma organização e até uma estratégia. Eu costumo falar o seguinte, as pessoas que alimentam as ferramentas, elas precisam saber do objetivo. Às vezes o meu vendedor, ele não sabe por que ele precisa preencher os dados completos no CRM. Às vezes ele não sabe a importância dele passar uma verdade na rede social. Eu falava justamente sobre passar a verdade no treinamento que eu estava com a equipe na terça-feira, com as meninas de Moema. E eu estava falando justamente para elas o seguinte, pessoal, a rede social precisa passar a verdade, a gente precisa mostrar de forma positiva os nossos valores, os nossos princípios, o que a gente preza como serviço, como rede, isso gera engajamento e gera, porque as pessoas olham, putz, que bacana, né? Os caras não estão querendo só me vender produto, eles querem criar relação, né? E hoje, as marcas que não criaram relação com os seus clientes, principalmente nesse período de pandemia, esquece, as marcas vão morrer. Essas marcas não vão se perpetuar, né? Então, por isso que a importância desse relacionamento. E, claro, vem a questão de canais. E aí, quando eu falo em canal, eu falo 100% de canais. Sendo totalmente imparcial e limpo aqui. A gente precisa estar... Né? Opa, tem um latido, hein? Tem cliente, hein? É cliente. Então, a gente precisa estar presente em todos os canais. Se você ainda não vem, se você ainda não atende num canal via WhatsApp, você precisa atender. Se você ainda não tem, não está ainda num delivery, você precisa estar. Se você ainda não está plugado num e-commerce, no marketplace, você precisa estar. Se a tua votação aqui, os seus favoritos do seu place, a gente cria o teu place quando você, pouco antes de inaugurar a loja, a gente cria o place, né? Que a gente chama dos reviews, que são as avaliações. Se a gente não criar algum engajamento de reputação, porque as marcas que estiverem bem ranqueadas e com reputação, elas vão aparecer aonde? Lá no site de busca. Lembra? Lá no primeiro slide que eu mostrei para vocês? Por que eu quero ter avaliação no meu Google? Porque eu vou aparecer bem ranqueado quando alguém lá no site de busca. Porque no Pet Shop isso é importante. Né? Se o cliente quer buscar várias formas de canais, ele é omnichannel, ele é mobile, eu preciso estar. Porque senão eu vou perder. Eu vou perder para um concorrente de alguma forma. E a gente, como rede, precisa fortalecer essas questões. Então, eu estou falando, basicamente, de conhecer os hábitos dos nossos clientes,
saber, entender como ele se comporta através de um bom CRM, alimentando um bom CRM, porque se eu tenho uma informação qualitativa lá, eu consigo manter um relacionamento com esse cara. Eu consigo ter uma rede social onde eu compartilho o que ele faz, o que ele publica, eu compartilho a história que ele me marca, né? Então, a gente fala muito disso, né? Manter um cliente é 5 vezes mais barato que conquistar um novo. E eu consigo te provar isso quando a gente faz campanha, vocês sabem disso. Você vai fazer uma campanha de mídia para captar um cliente novo, você tem que investir muito mais do que se você fizesse um trabalho de manutenção do seu cliente. Quando eu falo de manutenção do teu cliente, tanto no PDV, né, que aí vem do atendimento, aí a equipe de operação tem um trabalho muito bacana aí de manter a equipe treinada, de fazer esse acompanhamento junto com os franqueados, mas também de uma forma sistêmica, né? A gente precisa ter dados no sistema para que vocês consigam manter essa questão de conhecer o cliente e gerar gatilhos de vendas nos momentos certos, né? Senão eu não consigo o quê? Engajar os meus clientes. Eu não consigo ter cliente engajado. O cliente chega, ele tem uma experiência não tão positiva e eu acabo não gerando um engajamento com ele. E quando eu falo de relacionamento, imagine que você que o cliente acabou de sair da tua loja e daqui uma semana ele recebe um e-mail, obrigado por ter visitado a minha loja, daqui 2 dias, um dia, enfim, quando a gente determina um período. O que acontece? Você gera uma experiência positiva para o cliente. Quando ele precisar novamente de um produto, ele não vai ver a marca Petland apenas como uma fonte ali de comércio, né, de business. Ele vai ver como uma marca que tem relação, né? Então a gente precisa conhecer esses hábitos, manter esse relacionamento, engajar o cliente e estar presente no maior número possível de canais de vendas. Oi, tem alguém aí com o microfone ligado? Eu não consigo... Deixa eu ver se eu consigo achar quem é. Só para a gente... Pronto, acho que deu certo. Bom, continuando, pessoal. Então quais são, entrando dentro dessa estratégia, o que hoje a Petland já possui, que a gente já está disponível para muitos, já participam, né, já estão engajados, mas a gente está num momento que realmente a gente precisa ter um engajamento, tanto, assim, nós estamos aqui, eu vejo 25 pessoas plugadas, acho isso muito bacana a participação da rede, e a gente precisa fazer com que outras pessoas, que a rede como um todo tenha esse engajamento para a gente conseguir os resultados. Eu costumo falar o seguinte, ir sozinho você pode ir rápido, né? E junto você vai muito mais longe. Então a gente precisa ter isso como premissa. Hoje a gente tem como CRM o Giver, que a gente fez um teste durante 6 meses. Eu vou mostrar os resultados logo após esse slide, eu inicio já o trabalho de explicar para vocês sobre o Giver. Mas é uma ferramenta que deu bastante resultado. Quem usou já está entrando até com as ferramentas de telemarketing, de cashback, porque ela tem outras possibilidades e está refletindo muito no resultado da operação. Tem testemunhos, tem cases, tem gravações. Eu não sei se tem algum franqueado aí online que chegou a mandar vídeo, mas eu recebi vídeo do pessoal que me mandou. A Stephanie, que é a pessoa da Giver, ela faz um trabalho, acompanha. Hoje ela não pôde estar online porque ela teve um imprevisto, mas a gente está com representantes aí também da Giver que está acompanhando a gente, que é uma coisa que a gente vai pedir muito, que eles estejam sempre junto com a gente, qualquer tipo de empresa que venha a ser parceira nossa, né? A outra, o Marketplace do Geração Pet, ele hoje é um marketplace referência no setor. Isso é muito importante, gente. A gente tem um número de acessos altíssimos e que ele tem como principal objetivo gerar fluxo para as lojas franqueadas. Então, hoje, ele funciona da seguinte forma. A pessoa faz qualquer pedido que entra para o site, Geração Pet by Petland, ele vai para o raio onde está a loja. O raio mais próximo, a loja mais próxima é ele que absorve. Se ele não tiver o produto, é direcionado para a loja vizinha, para a loja mais próxima. Então, o foco, ele sempre vai ser a loja, né? A prioridade sempre é
são as unidades. Lembra que eu estou falando do cliente? Porque o cliente, muitas vezes, ele quer ir na loja retirar, ou ele quer que a loja retire. E aí a gente está falando de uma outra oportunidade. Aliás, eu tenho duas oportunidades. Por quê? Se o cliente comprou pelo site e está indo visitar a minha loja, eu tenho a oportunidade de vender para ele serviço, apresentar novos produtos, gerar uma outra experiência de compra para ele. E com isso eu consigo fidelizar ele, jogar ele no meu CRM, e ele entra dentro da minha régua de relacionamento com o meu cliente de loja. Então, eu já criei um fluxo ali com ele. Né? Ou seja, prestei um bom atendimento, eu fidelizo ele através do meu serviço. Então, ele gerou ali um cliente para você. A outra oportunidade é o que? O cliente que não quer ir, porque se ele não quer, você fazer o quê? O que você vai fazer? Você pode gerar uma experiência bacana para ele, você pode mandar um brinde para a pessoa, você pode fazer uma cartinha, uma coisa simples, que gera um efeito. Olá, João, tudo bem? Vi que você comprou no nosso marketplace. Obrigado pela compra. Conte comigo. A nossa loja fica localizada no endereço tal. O que você precisar, eu estou à sua disposição. Você matou a pau. O cara vai olhar para você e ele ainda vai tirar uma foto da tua cartinha e ele vai postar ela na rede social. E aí você coloca o teu Instagram, @petland, o nome da tua loja. Coloca o teu Instagram. O cara vai tirar foto, o cara vai te marcar. Então, assim, ó, omnichannel o tempo todo, as pessoas são, a gente tem que entrar nessa questão. A outra forma, que é a questão do delivery, né, que a gente está falando aí, a gente iniciou uma parceria até com o James, depois a gente vai poder entrar mais em detalhe. O James, ele está muito forte, ele está mais forte em São Paulo, né, mas ele está crescendo, uma startup que recebeu aporte, deve virar um dos gigantes da linha de delivery, mas a gente também tem outros trabalhos que a gente está começando a iniciar aí dentro de empresas de delivery. Mas é importante o quê? O que eu estou falando? Que estejam todos conectados, que a gente se conecte, né? Ou seja, o cara, ele pode entrar no site, ele pode fazer uma compra lá, mas ele vai retirar na loja, ou ele pode escolher a entrega e você gera uma experiência, ou o contrário. Então, é algo que é fundamental aí a gente ter esse tipo de serviço. E a questão dos embaixadores, que nós iniciamos, vocês já devem ter ouvido falar aí, a gente mandou um comunicado para vocês, inclusive eu estive visitando uma loja, eu falei com o pessoal de Jundiaí, eu atualmente moro em Jundiaí, mas estou mudando para São Paulo, para ficar mais próximo da sede da empresa, e aí eu converso com o franqueado de Jundiaí, a gente conversando, bateu um papo super bacana, e ele me deu vários insights. Hoje mesmo ele deu um insight super legal de conteúdo, que eu falei, cara, show essa ideia, já vou colocar na nossa linha ali de desenvolvimento, porque vale a pena. Inclusive, a gente está muito aberto para isso, é essa aproximação que a gente quer, né? E os embaixadores, ele que falou para mim, falou, Edu, vamos avisa os franqueados, porque é importante eles saberem antes. A gente mandou a notificação para vocês e iniciou uma campanha. E aí eu vou entrar em detalhes, porque isso está muito ligado à questão de indicação, de gerar valor, que são coisas que está lá naquela premissa de como as pessoas conhecem a nossa marca. Tá? Continuar aqui, gente. Vamos lá. Então, falando um pouquinho de Giver, eu vou entrar agora um pouquinho mais detalhado do Giver para vocês conhecerem os resultados, porque a gente agora vai entrar na segunda fase do Giver. Então, a primeira parte foi o piloto, né, que a gente fez durante 6 meses, agora entra na segunda fase, que é uma fase um pouco mais maturação, para depois a gente também já entrar na terceira fase, que é a fase de implantação final, e aí a gente acredita que nós vamos estar plugado com 100% das lojas e tudo operando com bastante resultado. O Giver ele começou em fevereiro e ele está agora até final de setembro, né? Final de julho, termina agora, a partir de agosto já é outra fase. A gente fez aí em torno de 8 campanhas, aqui tem todas as campanhas, não vou entrar, mas desde de Simparic, né? A Royal, agora esse mês, vou mostrar o resultado desse mês para vocês verem também. Mas todo mês teve algum tipo de campanha voltada para produto. E aí, agora com a Tati, que está na área comercial, fazendo um trabalho bem bacana com os produtos, então a gente está conseguindo alguns diferenciais, ela tem enviado alguns produtos bem bacanas aí dentro do grupo, então isso faz bastante diferença. A gente está com 18 lojas ativas aí dentro da ação já de telemarketing, que a gente chama, o telemarketing é aquela parte que você faz relacionamento com o cliente, não só as campanhas, então nem todas as lojas estão ativas no telemarketing. Então, você mandar mensagem de saudade, mandar mensagem de aniversário, mandar mensagem de recompra, o cara
um produto que você pode mandar em relação a outro produto. Então, você tem uma ferramenta bem bacana aí que dá para trabalhar. Nesse período, foram 19.515 clientes que retornaram às lojas após as comunicações enviadas pelo Giver. Então, ele recebeu um e-mail, recebeu uma campanha, recebeu um SMS, ele retornou. Então, nesse período, a gente teve 19.515 clientes. 5.734 não compravam da Petland há mais de 60 dias. Então, a gente entende que esse cliente é um cliente resgatado. Na verdade, algumas premissas aí a gente também deve depois trabalhar junto com vocês sobre esses conceitos de quanto tempo é um cliente resgatado. Hoje a gente está trabalhando com essa métrica, porque menos de 60 dias a gente acredita que pode ser um cliente recorrente, de repente compra uma vez por mês. Então, acima de 60 dias a gente colocou como um cliente que é resgatado. Então, gerou em torno de 4 milhões, mais de 4 milhões de vendas nesse período em relação somando todas as lojas só em ações do Giver ou do telemarketing. As lojas com melhores resultados é a Benjamin Constante, é a loja de Embaré. Embaré, inclusive, só fazer uma aspa aqui, né, parabenizar eles pelo prêmio que receberam agora na semana passada, como melhor loja internacional, vencedora, melhor loja do mundo, né? A gente está trabalhando com essa como que é a melhor loja do mundo que eles colocaram. Mas parabéns para todos que estão participando, acho que legal essa menção. E Jockey Clube, que, se eu não me engano, acho que é Teresina. Se eu tiver errado, alguém me corrija. Ou é São Paulo, né? Mas acho que é Teresina. As lojas com melhores resultados por região, aí aqui já vamos em região, né? Então, Centro-Oeste, a loja de Águas Claras. Nordeste, Jockey, né? Do Norte, o Marizal. E no Sudeste a gente tem 3 aí que tiveram os melhores resultados por região, que é Higienópolis, Botucatu e a loja do litoral de Embaré. A gente faz questão de destacar esse trabalho dessas lojas, porque realmente está tendo um trabalho muito forte em relação ao Giver. Então vocês podem até ter como referências, putz, vou ligar para o cara de tal para ver como é que está acontecendo. Tinha uma rede, eu acho que faz parte esse benchmark, né? E agora, recentemente, a gente fez a Semana do Amigo. Foi algo muito rápido. A Tatiane conseguiu alguns descontos, mais de um. Eu falei, Tati, vamos fazer uma ação um pouco mais, um período maior, né? Vamos ver o que acontece com mais produtos para ver se, de repente, a gente consegue um engajamento diferente, né? E foi uma campanha até bacana. A gente fez, né, os 10% de Golden, a gente incluiu os 10% também no Simparic. E aqui eu faço uma ressalva que a gente tinha iniciado com 20% e graças ao trabalho da equipe de operação, que colheu informação de vocês, falando que 20 é muito, trabalhem com 10. O que a gente fez? Ajustou a campanha para 10. Quem queria dar 20, não tinha problema, mas a gente trabalhou na comunicação unificada com 10%. E 50% no banho indicando um amigo. Então, a gente fez uma campanha período de 20 a 25, tivemos 17 lojas que participaram da campanha. Foram 2 disparos de e-mail que a gente fez. Dessa vez foi a primeira vez que teve 2 disparos numa única semana. E a gente fez o SMS, que foram 44 mil de disparos de SMS. E isso reverteu em 1.594 clientes que voltaram à loja depois de ter recebido a comunicação. Então, esse cara recebeu um e-mail ou ele recebeu um SMS e aí ele retornou para a loja. Isso de todas as lojas representaram aí 217 mil reais. Retorno desses clientes que não vinham à loja há mais de 60 dias, né, representou 352 clientes. Aí aqui eu coloco um destaque para essa semana, né, as 3 lojas que mais venderam nesse período, volta aqui, então tá lá, acaba sendo as que estão lá, 35 mil, a loja de Benjamin, Constante, Higienópolis 20 mil e pouquinho, e a loja de Moema-Índios 18.650. Eu fiz aqui o pedido para o pessoal do Giver me mandar uma outra informação que ela é bastante importante porque tem comportamentos diferentes, né? Falando com a nossa TI, o Marco, que é o responsável pela área de TI nossa, a gente conversou com ele e falou, Edu, normalmente aqui na parte online, quando eu faço uma campanha e eu disparo essa campanha, ela me dá um retorno só de 1 dia, 2 dias no máximo, então eu tenho que ter frequência de disparo para atingir aqui. Eu falei, bom, vamos ver como que se comporta isso
no ponto físico, né? Então, a gente fez 2 disparos, sendo um no dia 20 do SMS e um e-mail, e depois a gente fez na quarta-feira, no dia 22, acho que no dia 23, a gente fez outro disparo de e-mail. E perceba como ela se mantém numa receita média, vamos falar assim, né? Num valor médio. E o último dia, que aí é um sábado, né? Talvez também possa refletir, mas 46 mil foi o dia de maior venda aqui dos 6 dias da campanha. Então foi bem bacana para a gente poder ver estratificado como que está. Acho que isso também é bacana. Passar o slide. Próximos passos. Então, como que funciona? O primeiro mês, esses primeiros 6 meses, né, todo o investimento da mensalidade do Giver, ele saiu do fundo de marketing. Então, a gente tem aí 10 mil e-mails por unidade que a gente manda e o custo do SMS em torno de 10 centavos. Não sei se alguma loja chegou a fazer SMS individual. Teve lojas que estavam fazendo telemarketing que disparou o SMS. Aí, esses custos aqui estavam saindo por conta do franqueado nessa primeira fase. Mas a gente tinha todos aqueles 44 mil que a gente fez todo mês de disparo de SMS, foi tudo pelo fundo de marketing. A segunda fase, ela não existia, a gente iria direto para essa fase 3. Então, o que a gente conversou, tanto eu quanto o pessoal do Giver, e aí eu alinhei com a diretoria, é o seguinte, vamos criar uma outra fase para que a gente consiga ainda aumentar o engajamento, porque o piloto era os 6 meses sendo originado do fundo de marketing e depois a fase 3, 100% ficaria por conta do franqueado, até para que a rede possa pegar o investimento que se tem hoje no CRM, para usar em mídia, para usar em veículos, para aumentar o engajamento para a própria rede, né? Então, o que a gente fez? Numa negociação com o Giver, a gente fez da seguinte forma, a gente vai manter durante os próximos 3 meses, sendo 50% saindo do fundo de marketing e 50% com o franqueado, e aí a Stephanie vai estar fazendo esse trabalho junto com vocês aí para fazer a formalização. Então, a partir do mês de agosto, 50% da mensalidade do Giver ele fica com o franqueado e 50% fica com o fundo de marketing. A gente mantém aí os disparos dos SMS, porque a franqueadora vai manter as campanhas, então ela vai continuar fazendo as campanhas, então o custo é de 10 centavos por mês, mas a gente vai fazer essas campanhas, isso sai do fundo de marketing. E os disparos de e-mail marketing, a gente tem 10 mil disparos, aí é por unidade, a gente também vai manter esses disparos. E também incentivar esses disparos junto a cada loja. Lembrando que o Giver ele é muito mais do que isso, ele tem outras formas de se trabalhar. Então, você tem o telemarketing, você tem a forma de cashback, já tem lojas que já estão trabalhando no cashback, se não me engano, são 2 ou 3 que já iniciaram esse trabalho. Então, você consegue gerar pontos para o cliente e o cliente depois ele retorna, ele pode trocar ali por produto, né, por compra na loja. E a terceira fase é a fase, depois desses 3 meses, é onde o investimento da mensalidade, o valor fixo, que hoje a gente conseguiu um valor de R$350 já negociado com o Giver, ele é de 100% do franqueado, e aí você tem os SMS 10 centavos, e aí a gente tem o quê? O valor de fundo de marketing pode ser direcionado tanto para disparos, a gente vai comprar os disparos de campanhas em massa, né? Tudo que refletir em massa, a gente compra esses disparos, o que for local, por exemplo, a loja de Porto Alegre quer fazer uma ação local. Ela vai fazer, se ela quiser fazer os disparos, ela paga 10 centavos do SMS para algo especificamente dela. Campanha nacional, fundo de marketing, como manda a premissa de conceito de investimento local e investimento nacional, né? Então, isso já funciona a partir agora do mês de agosto, com essa nova forma. Vou entrar aqui agora no programa de... Lembrando que no final, pessoal, eu vou abrir, a gente pode bater um papo, o pessoal pode fazer perguntas, porque a gente às vezes está um pouco rápido, né? Para não sei se todo mundo trabalhou, todo mundo está um pouquinho cansado, mas acho que faz parte do nosso trabalho, ainda mais agora, mais ainda, né? Esse engajamento de todos. Bom. A gente lançou o programa de embaixadores. Ele está atrelado a como as pessoas nos conhecem, a esse movimento, porque nós temos outras marcas e concorrentes que também fazem esse trabalho. Mas foi uma surpresa essa questão do resultado que a gente teve, porque a gente não esperava tanto engajamento digital das pessoas em relação a um programa de embaixadores que nem visava tanta coisa. A gente fez de uma forma muito despretensiosa, eu e o Rodrigo,
a gente começou a conversar, e aí a gente criou, vamos ver o que vai acontecer, informamos vocês, iniciamos a campanha, e a gente conseguiu, na primeira fase, quase 5.000 inscritos. Foi, assim, assustador, porque a gente começou a olhar, cara, como é que eu analiso 5.000 pessoas para poder escolher 10 pessoas? Eu não vou conseguir fazer isso. Vou ter que colocar métricas de corte. E a gente começou a colocar métricas de corte que eram, vamos falar assim, que não eram o perfil incompleto, pessoas que era perfil que você poderia, não tinha tanto conteúdo, não tinha tanta informação. O que a gente fez? Separou 560, em torno de 10%. Desses 10% que a gente fez essa linha de corte, a gente mandou para uma segunda fase. Tem muitos aqui, inclusive, que foram vocês que divulgaram, achei bem bacana isso. Então, teve gente de todos os estados. Depois eu vou enviar para vocês uma métrica aí, para vocês verem percentual por região. Foi muito bacana. O feedback que a gente teve, sem contar o engajamento que teve de número de seguidores, de número de views, impressões. A gente até aproveitou para aumentar. A gente fez isso até foi coincidência, mas, né, a gente fala que coincidência não existe trabalho, né? Aconteceu bem na campanha da Semana do Amigo, então a gente conseguiu muitas impressões, aumentou a impressão na Semana do Amigo, porque a gente usou o fundo de marketing para investir nas lojas que estavam ativas, né? Então foi bem bacana. Então, dessa fase 2, a gente está com aproximadamente 350 que responderam o questionário, porque a gente mandou um outro questionário e muita gente não responde, né? É inevitável. Agora a gente está chegando na fase 3. Então agora é um trabalho um pouco mais minucioso, por quê? Porque a gente quer escolher 10 embaixadores que têm um poder de influência maior, né? Que têm uma quantidade de seguidores significativa, que realmente justifique um investimento de marketing ali e que eles gerem resultados para o nosso negócio. É isso que importa, né? Isso é o principal. A gente não quer colocar qualquer pessoa que só faça repost do que a gente estiver fazendo, ou receba produto e coloque como recebidos. Isso a gente não quer. A gente quer 10 pessoas que realmente gerem um engajamento bacana, que visite loja, que faça um trabalho junto com o franqueado. A gente quer pegar influencers aonde a gente tem a loja, então isso também é importante. Mas, inicialmente, a gente quer fazer uma seleção de 10. E aí, nessa brincadeira toda, conversando com as nossas agências, com a diretoria, e diante de tanto número, a gente falou assim, por que a gente não cria um clube? Um clube de embaixadores. O que são isso? Sei lá, vamos colocar essa galera, porque essa galera quer, ela está engajada, ela está feliz se a gente fizer sorteio para ela, se a gente sortear, se a gente der um desconto para eles nas lojas, um desconto de serviço, de banho, eles já vão ficar felizes. Então, vamos criar alguma coisa para que esses caras se multipliquem, porque depois a gente pode ampliar isso de uma forma muito maior, né? Deixar isso mais profissionalizado até. Até que eu fui reunir com o cara de TI, né? Aí o Marco já pegou e falou, cara, vamos criar uma plataforma onde esses caras se credenciem, a gente pode controlar e criar uma cuponagem, criar uma métrica. Eu falei, Marco, é isso aí, cara, vamos junto e vamos fazer esse negócio dar certo, porque para o franqueado vai ser bem bacana a gente conseguir controlar, ele ter um crédito, enfim. Isso foi tudo, gente, agora, tá? A gente fez isso assim, ó, toque de caixa, tudo muito rápido, a estratégia, e agora a gente está na fase 3, a gente está selecionando essas pessoas. E aí, o que isso impacta, né? Então, o que vem a ser o clube? Então, o Clube dos Embaixadores, a gente quer pessoas engajadas com a marca, que realmente gostam da gente, que ele divulgue as unidades quando eles visitarem, que eles façam repost da tua loja quando ele for te visitar, que ele seja um defensor da marca. A gente sabe que a gente está no mercado, que a gente fala que é um mercado de crises, né? Que pode acontecer crise. Gerenciar essas crises, às vezes, não é tão fácil. Então, se você tem pessoas que amam e que te defendem, você consegue trabalhar de uma forma ali para amenizar a crise. Pessoas que te gerem resultados também, e isso acaba tendo o quê? Uma baixa monetização, porque muitas vezes esse cara quer um sorteio, quer uma permuta, quer uma promoção diferenciada, ou ele quer simplesmente participar de um clube com título, né? As pessoas têm muito disso, isso é teoria, a gente for pegar lá desde Maslow, a gente fala sobre comportamento, a gente fala lá sobre reconhecimento, né? Sobre auto-reconhecimento, valorização. Então, isso está muito relacionado a isso. Já o outro lado, a gente já tem uma
uma outra forma. Por quê? Porque aqui a gente está falando de pessoas que têm uma quantidade de seguidores um pouco maior. Às vezes nem é a questão de seguidores, mas de repente ele tem um engajamento muito forte. Às vezes você pega um cara lá que tem 15, 20 mil seguidores, mas ele tem muita verdade no que ele fala. Quando ele consegue passar isso, a gente começa a ter ali, de repente, um bom canal, um bom influencer, porque talvez ele gere mais resultado do que um outro cara que tem 100, 150, 500, 1 milhão. Então, isso também, a gente também tem que analisar. Então, quer influenciar as personas, ou seja, a gente até deixou disponível para vocês as personas que a gente fez um estudo nas redes sociais, quem ainda não viu, está disponível na nossa intranet. É importante porque ali a gente identifica muito bem o público. Isso pode ajudar muito em campanhas de marketing digital e até no PDV para vocês passarem para a equipe, tá? E influenciar essas pessoas, esse público, né? E, obviamente, gerar resultado. A única coisa é que ele tem uma monetização. Ele tem, às vezes, um investimento em cuponagem, um investimento em permuta um pouco maior do que o outro, então você tem essas discrepâncias aí um pouquinho. E aqui a gente cria uma forma de parceria com esses caras. O que seria? A gente está tentando aqui chegar no número de 150 embaixadores, a gente tem um cupom que gere para ele uma influência, ou seja, ele pode ter um cupom para o site, que gere um crédito para ele consumir. Quero fazer sorteio para eles, para os membros do clube. Ó, gente, esse mês nós vamos sortear aqui, ó, produto tal, kit tal, vamos sortear vale compras de R$100, nós vamos sortear. Então vai ter aqui, ó, tem 150, vou sortear todo mês um vale compras, ele vai visitar a loja tal. Vou enviar para ele produtos da marca, da nossa marca própria. Pet Choice, por quê? Porque ele aumenta a visibilidade, ele marca o Instagram da loja, marca o Instagram da Pet Choice, conforme a localização, e ele vai, conforme a região que ele estiver. Porque as pessoas vão perguntar, onde eu compro essa caminha? Onde eu compro esse tapete? Ó, isso aí tem na loja tal. Né? Então, ele começa a ter esse poder de indicação. E criar um plano para ele fidelizar ali com 12 meses de 20% de desconto no banho. Então, ó, na Petland você tem 20% de desconto no banho. Então, isso ele fideliza e vocês com isso também ganham um cliente a mais que acaba sendo um influencer, porque ele vai divulgar a tua loja, vai marcar, e aí esse cara aqui pode ter 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, vai depender das pessoas que a gente colocar, mas ele já gera uma certa representatividade, né? A ideia é pessoas que realmente passem verdade, como eu falei para vocês. Já o outro, ele já não vai aceitar uma questão de crédito na monetização do cupom. Eu vou gerar um cupom para ele indicar, mas ele vai querer receber, porque ele já é um cara, ele já tem um poder de influência um pouco maior, e ele, consequentemente, vai gerar resultado, porque a gente trabalha com meritocracia. Se ele gerar cupom, ele ganha. Se ele gerar cupom, ele não ganha. Se ele gerar venda, conversão para a loja, ok. Se ele não gerar, ele não vai ter remuneração. Então, a gente consegue fazer esse trabalho. Sortear nos perfis das redes sociais deles, então a gente vai pegar produtos, então todo mês vai ter algum influencer que vai estar fazendo, um influencer que tem uma referência, um embaixador influencer, que tem uma referência, que vai estar fazendo um sorteio de um produto, de um kit, falando da Petland e o público dele. Né? Vale compras, então ele vai ter vale compras ali um pouco, que é um crédito, em torno de R$200 para ele usar em uma loja, e ele vai ter produtos Pet Choice que a gente também vai enviar. Além disso, esse cara a gente já não dá 20% de desconto, mas a gente dá pelo menos 2 banhos mensais por influência. E aí vai depender da loja. Como eu falei, eu quero colocar um em cada região. A gente vai tentar, até mesmo que a gente não... você tem que encontrar o perfil certo. Às vezes a gente não vai conseguir em todas as regiões, pela limitação de quantidade e também pela limitação de orçamento, óbvio, né? Mas se a gente conseguir, ó, o cara tem 2 banhos mensais, ele vai ter frequência na tua loja, ele tem um crédito, ele acaba comprando mais, ele vai fazer mais story na tua loja, vai fazer post da tua loja, ele vai divulgar a tua loja. Aí aqui eu coloquei uma divisão só para vocês entenderem ali o que pode sair do franqueado e o que pode sair do fundo de marketing. Em grande parte a gente vai trabalhar o fundo de marketing para poder gerar esse movimento para vocês. E eu só coloquei o que não sai do fundo de marketing por uma questão de praticidade, né? Ou seja, o cara já chega a 20% de desconto, ele tem na loja, se for um embaixador, se for influência, ele tem direito a 2 banhos. Claro que vocês vão saber quem são, vocês vão ter todas as informações, para não existe para não ter nenhum tipo de problema. E os vale compras também a gente está pensando em fazer 5 sorteios todo mês.
é bem tranquilo, porque cada mês vai ser tem 150, então tua loja, às vezes, vai conseguir 1 por ano, 2 por ano sorteio. E, claro, é possível, de repente, trabalhar até, eu acho que pode partir desse clube de embaixadores, pode partir o quê? Novos projetos, novas parcerias com esses próprios clubes, até parcerias locais. Então, de repente, você vai encontrar, tem um influencer ali, e fala assim, Edu, esse cara quer fazer uma parceria diretamente aqui na loja, o que você pode me ajudar? E vamos fazer junto. Chama a gente, igual eu falei, nós temos uma equipe que vai estar disponível para trabalhar junto com vocês, junto com a consultoria de negócio, e ali a gente desenha alguma coisa bacana, né? É importante fazer crescer, ter defensores, ter pessoas que realmente gostem da marca e se tornem embaixadores de verdade. E aí, claro, né? Nós vamos ter, como que nós vamos gerenciar isso tudo? Aí vem o que eu falei para vocês. A TI, através do Marco, que é o responsável hoje pela TI, ele está criando aí um portal. Esse portal vai ficar pronto, vai demorar um pouquinho, que a gente teve reunião essa semana, terça-feira. Ele veio, a gente teve essa reunião e aí nós já temos aí alguns parâmetros prontos, então acho que até o final até final de setembro, a gente tem um portal pronto e eu consigo cadastrar todos os embaixadores dentro do portal. E aí, além, o bacana é o seguinte, que vocês vão poder me indicar pessoas para incluir no clube. Então, de repente, vocês vão falar assim, Edu, aqui tem uma galera super bacana, um pessoal aqui que eu queria que colocasse no clube de embaixadores. Por quê? Porque ele pode participar dos sorteios, a gente vai colocar essa galera no grupo do Telegram para a gente poder conversar e engajar com elas. Quando a gente tiver alguma campanha nacional para divulgação, evento de adoção, a gente pode incentivar essa galera para poder participar e ajudar na divulgação. Então, a gente começa a ganhar corpo através de CPFs e não só de CNPJs. O Rodrigo fala muito isso, né? Ter um CPF na cara que te defende, mas com verdade. A gente não quer gente que faça de forma fria ou de forma que não está passando algo bacana. E aí a gente vai contar muito com vocês, porque provavelmente vocês vão ter contato com essas pessoas quando visitarem as lojas de vocês, para de repente poder avaliar esses performances, a performance desses influencers, né? Se está sendo bacana, se não está sendo bacana, alguns que não estão gerando resultado. Claro que, vou te falar que na primeira vez vai gerar resultado, não, porque existe um processo, né? Mas a gente vai colher esse feedback. E retomando lá no início que eu falei para vocês, a ideia é que o marketing esteja muito ativo junto à rede e muito participativo. O que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo e Edu, preciso fazer uma reunião com você ou com alguém da equipe, me coloca ali junto com o consultor. Cara, a gente vai estar à disposição, a gente quer trabalhar junto, quer fazer com que a coisa cresça mais e mais, que o negócio evolua de uma forma muito bacana. E eu quero que vocês contem aí com a gente para que isso realmente aconteça, porque eu vou contar muito com vocês para fazer com que todos os projetos em si funcionem de uma forma bem organizada. E aí, como último assunto que eu vou colocar, porque eu estou falando bastante, vem o quê? Vocês já devem ter ouvido aí alguma coisa sobre SULTs. Nós estamos tentando unificar toda a comunicação, né? Porque hoje a gente tem intranet, tem mais de uma intranet, né? Tem alguns portais ali que a gente varia as formas de comunicação. E aí a Lu, que está encabeçando o projeto, junto com os líderes, da implantação do SULTs, que é uma plataforma, eu coloquei um print só para vocês verem, tá? Que é uma plataforma que vai estar unificando a nossa comunicação. Então, toda a nossa intranet, todas as informações, comunicados, chamados, contatos, lojas, universidade, treinamento, projetos, vocês vão ter agenda, vai estar toda disponível numa única plataforma, tá? Unidades que tiver também, doutora May, aí é uma outra plataforma, mas também unificada. Mas aí não vai estar Petland aqui, vai estar doutora May. Então, só para passar. Então, o SULTs a gente está, então se vocês ouvirem aí, o pessoal, a consultoria já está pedindo informações, a gente está tentando alimentar para conseguir deixar o mais rápido possível a plataforma pronta para vocês, já no próximo mês. Então, nós estamos correndo aí para deixar isso pronto,
para conseguir fazer com que depois vai ter treinamento, vocês já vão receber as informações, todos os nossos treinamentos vão estar disponíveis aqui, franqueado novo já vai entrar na plataforma, vai ter todas as informações, então a gente está trabalhando aí para poder deixar que ela funcione. Pode ver aqui do lado os comunicados, live com franqueados, Petland informa, notícias, as notícias vão estar todas aqui, então a gente já está testando e eu acredito que em breve a gente já vai estar com ela disponível para vocês. Passar. Pessoal, por enquanto é isso. Eu vou abrir aqui o chat, vou dar uma olhada se já tem alguma pergunta. Provavelmente tem. E a gente vai conversar. Deixa eu abrir aqui. Microfone ligado, ok? Aqui. O Murilo está perguntando se tem embaixadores fora de São Paulo. Murilo tem. Eu tenho um gráfico que eu posso, só para mostrar a seleção para vocês, eu vou pausar aqui e só para mostrar isso aí, stop share, e eu vou mostrar para você isso que você me falou agora, da segunda fase que a gente fez, que eu estratifiquei por estado. Então, da seleção, vou abrir aqui. Vou compartilhar a tela. Vocês. Cadê? Rapaz, tem tanta tela aberta aqui. Estão conseguindo ver? Quem puder só me falar aí, me avisar. Estão vendo algum gráfico? Tá aparecendo. Ah, show. Aqui, o Murilo, você me fez a pergunta, mas, por exemplo, São Paulo, a gente tem dos classificados, né, da primeira fase de classificação que a gente separou, 39% do estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, 12%, Paraná, 8%, Minas, 6%, Ceará, 4%, Bahia, quase 5%, Rio, quase 8%, Santa Catarina, 5%. Aí você tem alguns estados menores, né? Que Espírito Santo, 2%, com menos pessoas, Goiás, quase 1%, Maranhão. Então, tem, assim, de todos, tem alguém, sempre tem alguém representante. Aí a gente vai ter o cuidado de escolher essas pessoas. Para falar um pouquinho aí, só para vocês verem sobre rede social, aqui a gente fez uma pergunta para os classificados, quais eram as principais redes sociais que eles usavam, e para eles escolherem duas. Então, quando eu falo para vocês que Instagram, Facebook ainda não morreu, e o TikTok cresceram muito depois do YouTube. Então, são as 4 principais redes que esse pessoal, depois dessa fase, me respondeu. E uma outra informação que eu gostei muito, assim, da informação é que das pessoas classificadas, nós tivemos, assim, ó, 88% delas tem cachorro, 25% dela tem gato. Então, aqui ele poderia, então, às vezes, muito aqui tem cão e gato. E aí apareceu, né, passarinho, porquinho da Índia, alguns aqui colocam outro e aí acaba, temos que colocar até o nome do pet. Então, só para compartilhar um pouquinho mais de informação, depois eu tenho uma apresentação que eu vou passar um pouquinho dos dados da primeira fase, porque foi bastante rico de informação, tá? Então, eu acho que isso foi bem legal. Vocês responderam para todos os inscritos para embaixadores? Alguém me perguntou. Sim, a gente respondeu. Como que funcionou, tá? A gente pegou dos quase 5.000, a gente fez uma triagem e disparou um e-mail, porque se eu mandar um e-mail individual, eu não consigo ter uma base de e-mail, tá? Nenhuma plataforma vai me dar um e-mail um por um, então a gente manda através de uma ferramenta que chama MailChimp. Tem outras também que dá para usar, mas a gente usa o MailChimp. Do MailChimp, os 560 classificados receberam a comunicação. A taxa de entrega do e-mail foi de 98%, tá? Isso eu tenho números, e desses que a gente mandou e-mail,
a gente conseguiu mandar para esses mesmos, a segunda fase, desses 350 me responderam aceitando participar da segunda fase. Os outros não responderam, ou o e-mail não caiu, ou não viu o e-mail, mesmo a gente falando na rede social que, ó, verifica o spam, porque pode ter caído no spam, a gente mandou de novo, então tem esse gap, tá? Pode acontecer. Se algum embaixador, algum candidato reclamou para você, ou para vocês, vocês podem passar para a gente, ó, ele disse que não recebeu, eu consigo consultar, ver se o e-mail foi entregue e encaminho o e-mail para ele novamente. Na pior das hipóteses, a gente faz uma reavaliação dele lá, se a gente achar que dá para encaixar, no clube a gente consegue encaixar, como eu falei, a gente vai trabalhar com indicação, acho que isso é bem produtivo aí para todo mundo, né? Pessoal, mais perguntas? Alguém quer fazer? Se alguém quiser abrir o áudio, quiser fazer alguma pergunta, quiser abrir a câmera, eu não conheço todo mundo ainda, fica à vontade, pode aparecer, não tem problema. Lu, quer falar alguma coisa? Tati, quer falar alguma coisa? O pessoal da franquia? Alguém tem alguma pergunta? Alguém não gostou da apresentação ou quer falar alguma coisa? Oi, Du. Na realidade, eu só queria acrescentar um pouquinho sobre a ferramenta do SULTS, né, que nós estamos pilotando aí, explicando, porque como a gente já está mandando já alguns comunicados por lá, então alguns franqueados já têm questionado o que é, o que significa. Mas eu acho que a Tati, se quiser aproveitar o gancho e falar um pouquinho aí sobre a plataforma, tirar dúvidas do pessoal, eu finalizo aí só com a apresentação. Na verdade, é só uma carinha do SULTS para vocês conhecerem, tá? Vamos lá. Explicar melhor os serviços do Giver. Bom, eu estou com o Marcelo aqui, tá? Marcelo, eu pedi para você vou dar uma mute no seu chat, na sua audição. O Marcelo, ele é o CEO, tá, gente, do trabalho, da Giver. Eu fiz questão dele estar presente aqui hoje. Eu queria, Marcelo, muito obrigado pela presença, cara. Você aceitou, te fiz arrancamos seu rim aí nas brigas de negociação. Não sei que você estava possível, mas eu queria que você só sintetizasse para a gente aí, para ele, um pouquinho do Giver, dos trabalhos do Giver, só para o pessoal. A Verônica que fez a pergunta. Perfeito. Só esclarecer melhor um pouquinho. Manda bala. Perfeito. Resumo bem objetivo, pessoal. Primeiro, tudo bem? É prazer em conversar com vocês. Como o Edu comentou, a gente está há 6 meses fazendo um trabalho na Petland, né? O objetivo principal do CRM da Giver é conhecer o cliente e fazer com que ele volte para a loja, né? Então, todo cliente que a Giver vai trabalhar com a Petland, ele tem um perfil, um hábito de consumo. Então, aquele cliente que volta a cada 30 dias, 20 dias, 40 dias, a gente tem que diminuir esse prazo, fazer com que ele volte mais cedo ou mais rápido e gaste mais. Então, o que a gente vai fazer? Através dos dados, das informações, a gente vai trabalhar esse consumidor para fazer com que ele volte mais cedo, que ele volte mais rápido. Qual que é o principal item? Não é só o fato de disparar uma campanha, entrar em contato com esse cliente, é o fato de a gente conseguir comprovar e mensurar. Toda ação que for feita dentro da plataforma, a gente vai conseguir medir, ou seja, eu sei se deu resultado ou não deu. Fiz uma campanha na sexta-feira, eu preciso bater minha meta financeira do mês, eu preciso vender, trazer um cliente, impactar, eu vou conseguir ver quantos clientes receberam aquele SMS, aquele WhatsApp, aquela ligação de telemarketing, né, aquela ação por e-mail e quantos voltaram de fato na minha loja, ou seja, o quanto eu investi e o quanto voltou para a minha loja. Então, em resumo geral, o objetivo do Giver é fazer com que o cliente volte mais rápido, aumente a recorrência, aumente o ticket médio e ele tenha uma frequência maior dentro da loja, né, com relacionamento. Como o Edu comentou, né, hoje a gente se comunicar é o básico, né? Todo mundo tem que se comunicar, a gente tem que se relacionar, tem que criar experiência, tem que aproximar o nosso cliente, né? E fazer a Petland ser presente dentro da casa de cada cliente, né? Eu acho que esse é o papel principal
de uma solução de CRM, que é o que eu faço com a Giver, é fazer o cliente estar omnipresente, né? E fazer, de fato, com que ele volte para a loja e compre mais. E, Marcelo, a plataforma, ela tem, né, a questão do telemarketing, ela tem as campanhas, ela tem agora, tem já algumas unidades já fazendo o teste do cashback, correto? Perfeito. Legal, legal, Du. Assim, ó, o Giver, ele é modular, ele tem bastante soluções, bastante formas de trabalhar, né? Então, assim, a gente começou fazendo o trabalho inicial, que era o trabalho de campanhas, ou seja, eu quero impactar, chegar até um cliente, eu quero conversar com esse cliente de uma forma por e-mail, por SMS, então maneiras institucionais. Eu também consigo entrar em contato com esse cliente por telemarketing, que é o trabalho que está sendo feito em 18, 19 lojas. Então, de uma maneira bem objetiva, né? Onde é que o cliente está hoje? O cliente está no SMS, está no e-mail, está no WhatsApp, a gente tem que ir atrás dele. O cliente está no Instagram, a gente já está lançando uma solução nova para a gente conseguir medir os posts de Instagram. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar para vocês também. Então, a gente vai atrás aonde o nosso cliente estiver. Tá? Então, onde ele estiver, a gente vai ter que criar soluções para impactar, para chegar até esse consumidor, né? Uma solução que está dando muito resultado, se não me engano, a loja Jockey está usando, né, é a questão do cashback. Hoje na Giver são mais de 2.500 clientes que utilizam a nossa plataforma e mais de 1.500 usam o cashback. O cashback nada mais é do que um benefício para que esse cliente volte na loja num período menor do que ele voltaria, né? Então, a cliente entra na loja, muitas vezes eu vou pedir para ela assim, eu vou falar, eu vou usar o exemplo da Tatiane. Posso usar teu nome, Tatiane? Se a Tatiane chegar na Petland, a vendedora atender a Tatiane e falar, Tati, posso te cadastrar no meu programa de fidelidade? Talvez a Tatiane não vai querer. Agora, se eu atrelar isso a um benefício, a Tatiane foi lá, ela fez as compras, gastou um ticket de R$100, e eu falar, Tatiane, olha só, posso ver se você tem direito a 5 ou 10 reais para a tua próxima compra em 20 dias, em 15 dias? Opa, já mudou. Primeiro eu estou pedindo autorização, eu não estou obrigando nada. Posso ver? Botou no sistema, Tatiane não existe aqui no meu cadastro. Ela compra, é uma cliente frequente, mas ela não existe, né? Porque não foi cadastrada. Tatiane, olha só, eu vi que você tem direito, você vai ganhar 10 reais, eu só preciso dos teus dados. Qual que é o teu CPF e o teu nome? Legal, olha só, me confirma o teu e-mail e teu celular que você vai receber uma mensagem de confirmação. Feito isso, toda a automação, todo o Giver vai começar a trabalhar. No dia seguinte, ela recebe uma régua de relacionamento para lembrar isso, para que lembre, né? Então, existem as ações automatizadas, por e-mail, por SMS, tudo prontinho, você não precisa trabalhar. E existem as ações que, quando o automatizado fez com que a Tatiane não voltasse naquele período de 20 dias para a loja, o vendedor vai abrir o celular dele e vai estar lá o seguinte, ligar para a Tatiane, mandar um WhatsApp para ela, porque ela tem um Bull Terrier, né? Ela comprou há 20 dias, ganhou o cashback e ainda não voltou na loja. Falta 3 dias para expirar o bônus dela. Ou seja, influencio e incentivo esse consumidor a voltar na loja. E vou mensurar isso depois para entender se aquele consumidor que ganhou o benefício, ele voltou mais vezes durante o ano ou não. Ele voltou mais vezes, voltou mais rápido e gastou mais. Esse é o ponto que a gente tem que trabalhar, né? E está dando super certo na loja do Jockey. Por toda a nossa experiência e todos os clientes que a gente trabalha, isso diminui muito o tempo de compra. A gente faz com que esse cliente, uma coisa que o Edu comentou, hábito, né? Hábito, ele vem da quantidade de vezes que eu vou fazer uma ação, né? Se eu estou sendo impactado pela Petland, comprando na Petland, indo com frequência na Petland, eu vou criar um hábito de ir somente na Petland como a minha loja preferida. Eu não vou dar chance de ir para ir em outra loja, né? Que é o que a gente tem que fazer, o hábito de consumo, né? Fidelizar esse cliente por experiência, relacionamento, atendimento e toda a parte da jornada do consumidor. E hoje ele está ativo no Jockey, a gente ativou numa loja própria, ele está dentro até tem uma pergunta aqui, ó, porque a Verônica não podia fazer na primeira fase, mas é porque a gente estava no processo de aprendizagem, né, Marcelo? Estava no processo inicial, a gente fez essa divisão em etapas, né? Agora, na segunda etapa, já está disponível. Então, assim, tudo que a gente faz, é um item que eu sempre comento na Giver, e com a Petland, a gente tem que testar e validar. Testou, validou, funcionou, escala.
Testou, não funcionou, vamos para o plano B. Então, assim, dentro da Giver, em todas as ações que vocês forem fazer como franqueados, ou como franqueador, ou como parceiros, vai ser dessa maneira. Então, primeiro, faz rápido, testa rápido, tá? Tem sucesso ou falha, rápido, arruma ou escala. Então, a gente consegue fazer isso. O ponto legal, o ponto bom que a Stephanie, o Edu e o time da Giver vai apoiar vocês, é entender o que a franquia do Jockey está fazendo de muito bem feito que a franquia de Moema pode melhorar. É fazer esses comparativos para se ajudar. A gente é uma rede, é colaboração, a gente tem que entender o que um cliente da Giver, né, que atende hoje as principais marcas de moda, de varejo do Brasil, fazem, que a gente pode trazer isso para a Petland também. Né? Por mais que sejam públicos distintos, né, produtos, né, diferentes, mas onde está a experiência? Né? Trazer esse relacionamento para dentro de casa e pensar em como melhorar, né, para a gente ter mais uniformidade e resultado. É isso aí. Então, aí o valor se mantém, fiquem tranquilos quanto a isso, não precisa assustar. Hoje, a mensalidade negociada com a Petland é para R$350. A partir agora dos próximos 3 meses, 50% desse custo fica com o fundo de marketing. Então, nós que vamos... aí eu vou alinhar o faturamento junto com o Marcelo e os outros 50% com o franqueado. A partir de novembro, outro mês, aí fica 100% com o franqueado, mas vocês já podem fazer a ativação do cashback conforme forem acontecendo agora nessa fase 2, vocês já aprenderam, né, amigo? Por isso que eu falei no começo que tem as fases, a gente está aprendendo, né, como a ferramenta funciona. Agora a gente precisa ter um engajamento forte aí, porque isso a gente já mostrou que tem resultado. Tem loja, vocês podem conversar, eu tenho vídeos gravados de franqueados falando, tenho áudio gravado de franqueado e posso colocar vocês conectados aí com pessoas que trabalham com a ferramenta e podem fazer a ativação, tá? Não tem problema. Para fazer a ativação, a gente só encaminha, é só avisar a própria Stephanie ou a gente do marketing, a gente já entra em contato, já faz ali para poder fazer a ativação. A gente acompanha com vocês a ativação, igual nós estamos fazendo, né, Marcelo? Com as outras lojas, então fiquem tranquilos. Edu, só completar um item bem importante, assim, ó. Quanto mais a gente incentivar a utilização do Giver dentro da loja, quanto mais vocês tiverem resultado financeiro, né, quanto mais usar, mais resultado, né? Eu sempre faço analogia, o Giver é igual um carro. A gente compra um carro para andar, para chegar no lugar que a gente quer chegar, com mais conforto, com mais qualidade, com mais agilidade. A gente não pode deixar o carro na garagem e trabalhar de Uber, né? Não é o objetivo. Então, a gente tem que utilizar esse meio, né? Então, assim, o nosso papel na Giver, o papel da Stephanie, que é uma colaboradora nossa que fica dedicada à Petland, é ajudar vocês a entender aonde eu posso trazer mais clientes. A pergunta que a gente tem que fazer é essa: quem é meu cliente? Como impactá-lo? Por que ele volta e por que ele não volta? E aí a gente tem que começar a criar ações. Quem que eu posso impactar? Giver, me ajuda. É o que a gente precisa fazer. A gente vai até vocês, a gente vai conversar com cada franqueado, já é feito esse processo, tá? Mas a gente tem que fazer esse questionamento, né? Porque se a gente for ver os dados, né? A gente fala de CRM nada mais é que um Big Data, é um monte de dados. Então, assim, ter dados por ter não vale a pena. A gente tem que transformar isso num Think Data, fazer ele pensar, fazer ele andar. Eu tenho 5.000 clientes na minha base, mas quantos não voltam a um ano? Né? Qual o poder de compra desse cliente? Qual é o hábito de consumo desse cliente? Se eu dou um benefício para ele, ele volta mais? Vale a pena aquele benefício? Qual foi o retorno investido sobre essa campanha que eu fiz? São essas pequenas perguntas que a gente vai ter que fazer e mostrar para vocês. Se eu fizer uma campanha onde eu vou investir um valor e vou ter 30, 40 vezes mais resultado, eu vou querer escalar. Né? Então, é matemática, tá? De uma forma simples e fácil. Tá? A gente fala matemática que é a parte do sistema, mas na parte visual é extremamente simples e amigável para vocês entenderem isso. E o nosso time de consultor vai estar sempre disponível para auxiliá-los nessas ideias, nesse bate-papo, junto com o marketing, junto com o time da Petland, que é super parceiro nosso. Aí a gente embarcou nesse projeto para fazer um case. Tá? Ninguém no Brasil hoje se comunica, tá, e está trabalhando com CRM como a Petland está trabalhando, nenhuma outra marca. Algumas estão começando, fazendo, mas a gente tem muita coisa ainda para fazer. Tá legal, eu estou vendo que tem resultados bons, deu um resultado bem expressivo ali, mas a gente pode fazer muito mais. Só que isso depende de
todo mundo, né? Da gente conseguir fazer esse dia a dia, né? Não semanal, acho que tem que ser diário o nosso acompanhamento, conversa. Eu acho que é isso, né, Edu? Acho que é fazer esse bate-papo com a Stephanie, com o Edu, com o nosso time e fazer acontecer. Então, se o contato, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem estar falando em relação ao Giver, pode acionar diretamente a Steph. Se não tiver, pode falar comigo. Pode, não está conseguindo falar comigo, pode falar com um consultor de campo do time da Lu, que eles são... A gente trabalha muito junto, a equipe está sempre conversando, mandando mensagem, então se tiver alguma dificuldade, pode acionar, não tem problema, tá, gente? Pode ficar tranquilo que a gente está à disposição. Vamos lá. Eu tenho agora... Lu, vou passar para a Lu. Eu só complemento, pode passar o host para mim, aqui? mas deixa eu só complementar uma questão do Giver aí, que até foi uma dúvida que um franqueado ontem me ligou, e ele falou, poxa, eu tenho alguns produtos aqui que eu percebi que diminuiu a venda, né, de uma ração específica. Ele falou, tem como eu saber quem são esses clientes específicos desse produto? Eu falei que sim, pelo Giver você consegue, inclusive, filtrar e fazer ações direcionadas para este público. Então, você tem uma ferramenta hoje gratuita, que é o telemarketing, para usar, e você pode, agora, nessa fase onde vocês vão ter mais acesso à ferramenta de modo mais completo, vocês podem trabalhar isso de forma direcionada, com nicho. Então, selecionar produtos que vocês precisam promocionar. Então, vocês podem direcionar uma promoção específica para um produto específico da sua loja. Então, personalizar isso, trabalhar o Giver de maneira inteligente, tá? Então, aproveitem a ferramenta, explorem aí a equipe, a Stephanie, para poder conhecer melhor da ferramenta, porque ela entrega muito. Mas é o que o Marcelo falou, tem que ter a usabilidade, tem que ter a prática, tem que cobrar, não é de largar a função lá para alguém fazer e você não acompanhar se isso está sendo feito. Entre no ambiente diariamente, veja se realmente os contatos do cliente saudades estão sendo feitos, se o contato do pós-venda está sendo realizado, né? E qual o feedback dessa pessoa que é responsável ali do retorno, em relação ao retorno, ela tem que te dar algum feedback, algum retorno. Então, acompanhe. Isso é fundamental aí para vocês apurarem esse resultado. Tem uma pergunta aqui que está falando que seria importante a gente divulgar o lucro real e não somente o aumento de faturamento. Gente, o lucro é de cada unidade. Cada unidade tem um preço, tem uma margem, né? Então, não tem como a gente divulgar em termos de lucratividade o geral, porque... quando a gente faz uma ação pelo fundo de marketing, né? Então nós fizemos agora na campanha, por exemplo, 2 produtos específicos, onde vocês compraram a um custo diferenciado para que essa ação pudesse gerar um lucro maior. Então, vocês, até por opção de vocês, um deles não foi com 20%, foi com 10%, para que vocês pudessem também se beneficiar com uma margem maior desse produto. Então, tudo é muito individual. Então, não tem como a gente ter essa apuração como rede. Tem a apuração de cada unidade, sim. Qual que é o resultado que está trazendo? Eu não sei, tem unidades que vão cobrar o banho por um X valor, tem outra unidade que é Y valor. Então, cada uma tem a sua rentabilidade, tá? Tem os seus custos fixos, o que ela paga em relação à premiação, comissionamento para o centro de estética. Então, isso interfere na margem de lucro de cada um de forma individual. Então, seria interessante deixar no chat depois, como a Verônica pediu, de repente o contato, o Marcelo seu ou de alguém da equipe, né? Uhum. Eu estou na clínica aqui, gente, tem um cachorrinho chorando. Eu vou colocar o contato da Stephanie aqui, o e-mail dela, para ficar mais fácil. E eu só queria mostrar para vocês, na realidade, assim, eu não quero até deixar, nem me antecipar muito, e nem deixar vocês esperando demais, porque a gente já... Deixa eu ver se consigo abrir, tá? A gente já está um tempinho aqui estourado no tempo previsto. Mas vocês, todo mundo ficou ciente, de certa forma, que os comunicados estão diferentes, né? Vocês estão recebendo o comunicado através de e-mail, de uma plataforma chamada Sults, tá? Alguém consegue visualizar a minha tela? Ou ainda não? Ainda não, Lu. Tá, deixa eu só entrar aqui no Sults rapidinho para poder compartilhar com vocês. Estão visualizando agora? Sim. Bem, essa daqui é a tela do Sults. Essa ferramenta, ela tá justamente com a visão de uma loja, tá? Quando uma loja loga na ferramenta, o que ela vai poder enxergar? O Sults, ela vem para centralizar toda e qualquer comunicação hoje da franqueadora que está dentro de uma intranet,
para a Petland, dentro de uma intranet para a doutora May, toda a parte de arquivos, de manuais e uma novidade que é a nossa universidade corporativa, tá? Então, dentro deste ambiente, nós vamos proporcionar para vocês uma universidade de treinamento online, onde nós vamos estar, e já estamos gerando conteúdo, esses conteúdos vão ficar disponíveis aí a partir de meados de agosto para início de setembro. Então, nós vamos, toda a parte de treinamento inicial e todo o conteúdo de treinamento que for desenvolvido daqui para frente, ele vai ficar disponível dentro dessa plataforma, não só para você franqueado, mas para toda a sua equipe. A sua equipe vai poder ter um login de acesso exclusivo à universidade corporativa, onde ela só vai enxergar este ícone aqui, e ela vai poder fazer os cursos, vai poder emitir certificados, a gente consegue ver o ranqueamento, o engajamento de quem estiver participando. Vocês também vão ter um disco virtual, onde vocês vão poder compartilhar ali com um consultor de campo ou qualquer pessoa da equipe da Petland arquivos. Então, por exemplo, o DRE da sua unidade, quando revisado, ele vai estar ali, né? Arquivos que são direcionados à consultoria, uma análise específica, também vai poder ser trocado esse arquivo através desse disco virtual. E vocês vão poder fazer todos os chamados para todas as áreas da franqueadora através dessa plataforma também. Outra novidade é que o checklist ele passa a ser aplicado através dessa plataforma. Então, o consultor de campo ele tem acesso ao checklist por um celular, por um iPad, pelo notebook. Ele consegue trabalhar essa aplicação e aqui você vai conseguir acompanhar o seu checklist e os seus planos de ação, tá? As notícias, comunicados, tudo que era utilizado antes no ambiente de intranet vai passar a ser incorporado dentro dessa plataforma. Então, assim, a previsão de lançamento é que realmente ela aconteça aí em meados de agosto, mas pode acontecer um pouquinho de atraso, porque a gente está na parte de criação de formulários, tá? Então, nós estamos criando aqueles formulários que vocês entravam lá, por exemplo, para cadastro de produtos, vocês tinham que preencher um formulário. Então, nós estamos fazendo essa integração neste momento. E os conteúdos de aula estão sendo gravados, do zero. Então, nós estamos pegando todas as aulas, todos os treinamentos, nós estamos passando isso para conteúdo de audiovisual, para que você possa assistir em qualquer momento com a tua equipe e dar sequência aí no treinamento contínuo, tá? Então, a gente vai ter muita novidade, muito treinamento, a gente vai explorar muito essa ferramenta para que a gente possa ter uma comunicação mais próximas com vocês aí, mesmo através e usando a tecnologia a nosso favor. A gente percebeu que essa mudança de comportamento que nos trouxe mais para dentro de casa, né, para o trabalho, ela de certa forma ela nos trouxe até uma aproximação maior do consultor de campo com a sua loja, né? Então ele conseguiu ter um aproveitamento melhor do dia dele, porque ele tem menos deslocamento, ele consegue falar mais vezes com a loja, fazer mais análises. Então a gente está mudando o comportamento da consultoria de campo também. Tá? Então, assim, segurem aí um pouquinho a ansiedade, a gente vai estar conversando com vocês, passando login, senha, depois a gente vai marcar um treinamento para que todo mundo possa aprender e usar a plataforma. Eu vou só ler as perguntas aqui, deixa eu só parar de compartilhar aqui para poder abrir o chat. Lu, podemos criar no SUTS uma área de boas práticas, exemplos de sucesso, relacionamento das lojas Petland, sugestões para franqueados acessarem? Sim, dá para a gente criar sim, Marcelo. Inclusive, essa plataforma ela não vai ser só explorada para treinamentos nossos, né? Ela vai ser explorada para treinamentos também de fornecedores. Então, a Pet Society já está preparando uma gama de vídeos e treinamentos que a gente vai colocar lá também para o centro de estética. A Zoetis já está disponibilizando, inclusive essas últimas semanas que nós tivemos algumas palestras com a veterinária também vai subir para a plataforma. Então, vai ser um ambiente de muita troca, tá? De muito conhecimento. A parte de marketing, arte, promoção de loja, tudo, vê. A ideia, Verônica, é que tudo seja centralizado nela. Então, vocês vão entrar num único ambiente onde vocês vão poder ver tudo o que acontece dentro da franqueadora nesse único ambiente, tá? Então, nós vamos tirar todo aquele monte de ferramentas. Uma hora eu tenho que acessar um portal para abrir um chamado, ou tenho que clicar num link para pedir uma peça. Tudo isso vai ser centralizado, tá? Para facilitar para vocês. Tem mais algum exemplo aqui? Alguma pergunta? Não. Gente, se tiver pergunta, me manda também por e-mail, WhatsApp, aí que eu respondo para vocês, tá bom? Vai ter mudanças também no DRE. O DRE ele vai ser diferente, a gente vai simplificar a vida de vocês em termos de DRE. A gente percebe que muitas vezes o engajamento de preencher o formulário e ter a devolutiva, ela é baixa porque o franqueado, a gente sabe que a vida de vocês é corrida. Eu estou aqui também dentro da clínica, eu sei que
que a gente se estende, a gente tem muitas coisas para fazer e às vezes o que é primordial a gente acaba não dando foco. E o DRE é fundamental, porque o consultor de campo, ele, né, hoje, com uma nova nomenclatura, é um consultor de negócios. Ele está ali para analisar o teu negócio, para te dar a devolutiva e o norte das coisas que precisam ser melhoradas. Se ele não conhece o resultado da sua loja, ele não consegue te ajudar. Então, lojas que têm aberto a possibilidade de a gente fazer uma análise financeira mais aprofundada do fluxo de caixa dela, né, do DRE dela, tem conseguido ter excelentes resultados, tá? A gente tem conseguido fazer um trabalho onde a gente semanalmente tem mensurado, tem feito reuniões com esses franqueados e a gente tem apurado a melhora. Então, a ideia é facilitar esse DRE para que vocês possam preencher de uma maneira mais simples. O consultor de campo vai ter um trabalho maior com a parte dele, ele vai ter que coletar informações no BI para preencher o que falta ali do DRE para poder dar a devolutiva para vocês. Então, essa novidade também vem para facilitar. Beleza? Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar aí via WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Lu, vou pedir para você me colocar como host aí, para eu fazer a finalização e deixar a reunião gravada. Eu vou deixar essa reunião gravada, vou ver se eu encaminho, como tem uma informação aí um pouco bem importante em relação ao Giver, em relação ao Marketplace, em relação a esse novo comportamento, que a gente conversou um pouquinho, depois eu vou disponibilizar ela. Vou pedir para vocês, né? Lembrem do que a gente comentou, lembrem desse novo comportamento, lembrem dessas novas estratégias, como o consumidor está se portando. Se você ainda não está utilizando o Giver ainda, comece a utilizar. Se você ainda não se plugou ainda no nosso Marketplace, entre em contato, a Tati está à disposição, ela explica, ela fala todo o detalhamento de como funciona para vocês. Conhecer um pouco mais sobre a parceria que a gente está fazendo sobre o James, é algo super bacana, vale a pena conversar, vale a pena entender o projeto, porque ele vai reverter muito para vocês. E vocês vão receber em breve, aí, bom, dos embaixadores também, a gente tem, que é o outro assunto que a gente conversou. Qualquer coisa vocês podem me acionar, vocês podem falar comigo, eu estou à disposição. E vocês vão receber no Petland Informa uma pequena enquete lá, que na verdade é uma enquete, é um pedido. A gente está querendo fazer alguns produtos, eu preciso mandar fazer bandana para lojas que estão para inaugurar, né, as bandaninhas, bolinha cravo, e eu vou mandar ver quem quer fazer também para a gente conseguir um preço melhor. Então, vou mandar lá, quem tiver interesse, responda no questionário para a gente, dentro do Petland Informa, que aí a gente também já consegue um preço melhor, porque quanto mais pessoas compram, mais barato fica, né? Acho que esse é o objetivo de rede. Quero agradecer a todo mundo, quero agradecer a participação de vocês que estiveram aqui, e o que precisarem, mais uma vez, a gente está à disposição, gente. Muito obrigado, e é isso. Boa sorte, boas vendas aí para nós todos. Beleza? Até!